permita concluir, me permita concluir. Faça o seu bom comigo, rapaz! Nossa, cara. Finalmente a esquerda tá começando a comentar sobre o debate lá no Vilela, que o Arthur debulhou o cara do Meteoro Brasil. Nos 3 primeiros dias, a esquerda adotou uma postura de não comentar muito o assunto, para isso não se espalhar, vamos dizer assim, mas não teve como. Isso furou muita bolha. Minha mãe assistiu. Minha mãe assistiu o debate, cara. Ela com certeza não se interessa por esse tipo de coisa. Mas isso saiu demais a bolha, isso pegou mal demais. E eles não ter falado sobre o assunto criou um clima ainda mais tenso, ainda mais complicado, pegou mal, ficou feio. E a esquerda começou a comentar. Um dos primeiros tweets a respeito do debate que eu vi, inclusive, foi do Easy Nobre, falando que ele compartilhou aquele vídeo lá, daquele 1 minuto e 20 do Álvaro falando sem a resposta do Arthur, falando, nossa, o Arthur tá sendo espancado. O Easy Nobre, né, cara? O Easy Nobre que tá desaparecido. Ele já foi bem grande na internet, né, cara? Já foi até relevante. Hoje, nunca mais ouvi falar dele. Apareceu agora, reagindo. Todo mundo que fez uma análise reagiu nesse vídeo do Meteoro, do Arthur. Acabou bombando aí. Foi o assunto do final de semana, não tem o que falar. Vamos ver aqui que o Easy Nobre falou do debate com a mamãe, falei. Eu imagino que vocês provavelmente já perceberam que eu não tenho a mesma empolgação de ficar dissecando a treta do dia, do Twitter, da internet, quem falou o quê, por que se ofendeu, aí o outro lado disse não sei o quê. É cansativo, é lucrativo, mas cansativo. É algo que a galera adora, o brasileiro gosta muito da fofoca, de saber o que aconteceu, mas eu meio que cansei desse formato de conteúdo. Esse tá constantemente ligado no que tá acontecendo, ficar cronicamente online é o termo que a galera tem usado ultimamente, e eu acho que é extremamente preciso. Cansa. E era algo que eu já acreditava que meu conteúdo já teria transcendido isso. Não vai ter... Claro, porque ele é superior. O conteúdo dele transcende tudo isso, que ele faz um conteúdo superior. Por isso sumiu da internet. Não, fazer vídeo sobre isso. Mas, o que aconteceu esses dias aí, é algo que basicamente me obriga a fazer vídeo, porque tem tanta gente pedindo que é mais simples só dar o link da parada do que ficar explicando porque eu não tenho mais tesão de gravar vídeo sobre isso. E esse caso é algo que eu tenho realmente alguns pensamentos a oferecer. Pra quem tá por fora, o Álvaro Borba, do Meteoro Brasil, e o Mamãe Falei, do Mamãe Falei, tiveram um debate no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela. E é um debate que eu admito que assim que eu soube que ia acontecer, eu fiquei muito surpreso. Porque eu não esperava ver uma grande figura da esquerda dando essa oportunidade, digamos assim. Ah, para, mano. O Arthur é gigantesco, cara. O Arthur, eu tava vendo, o Arthur é o maior... Acho que no momento o Arthur é o maior, agora, né? Desse ano o Arthur é o maior político em alcance do YouTube. Tá maior que o Kim agora. O Meteoro é grande também, não vou falar, mas o Meteoro tá em queda. O Arthur agora tá em alta, né? Então o Arthur... E ele já tava em alta antes do debate. Os vídeos do Arthur voltaram a pegar 200, 300, 400 mil views, coisa que não acontecia mais. O canal dele tava ferrado, né? E enquanto o Meteoro... Esse negócio de falar que o Meteoro que deu uma chance para Arthur... Todo mundo, o Brasil inteiro conhece o Arthur Duval. O Brasil inteiro conhece o Arthur Duval por mal ou por bem. Ninguém conhece a porra do Meteoro. É só a esquerda que conhece o Meteoro. Toma no cu, cara. Que história é essa que, ai, dá uma chance pro... Pô, desce do salto, né, Izzy? As pessoas conhecem mais você do que o Meteoro, Izzy. Embora você não tenha sumido da internet. Se arriscando, talvez, eu devo dizer agora, a debater com alguém como o Arthur, do Mamãe Falei. E eu já deixo algo claro que, se você é novo aqui no canal, talvez seja novidade pra você, mas quem me conhece há mais tempo deve saber muito bem que, no que diz respeito aos posicionamentos, às opiniões, à forma de ver o mundo, eu concordo muito mais com as opiniões que eu vejo do Álvaro do que com as opiniões do Mamãe Falei. Chatão, pessoalmente, tudo que eu já vi até hoje... Ele não era esquerdola, né? Eu não lembro direito. Eu não tô lembrado do Izzy. Eu lembro que assim, eu acompanhava o Izzy no passado. Só que eu não lembro do teor dos vídeos, cara. Ele era esquerdola já? Ele virou esquerdola? Ele era liberal? A gente também. Eu achava que ele era liberal. Da performance do Arthur em debates, seja debates na internet, seja a forma como ele se expressa, os debates dele que ele vai em público lá e entrevista lá os manifestantes, que é uma coisa do modus operandi dele. Obrigado, Hélio. Eu nunca vi algo que me convencesse, digamos assim, que ele era um cara particularmente exímio no debate, um cara, tá entendendo? Eu sei que essa é a visão que muitos dos seus apoiadores têm, certamente, talvez viram coisas que eu não vi, mas eu via mais eles comportando de uma forma que parecia mais... Então, eu honestamente achava
que o Álvaro provavelmente teria uma Ele performance muito boa, ele debatendo, refutando os pontos. Eu honestamente achava. Talvez ver. viram coisas que eu não vi, mas eu via mais eles se comportando de uma forma que parecia mais. Então, cortou o vídeo? Será que ele falou alguma coisa que deixou o Álvaro triste e ele cortou o vídeo? Estranho, né? eu honestamente achava que o Álvaro provavelmente teria uma performance muito boa, debatendo, refutando os pontos de vista do Arthur. Esquerdolo com 2 VR. E quando eu vi o primeiro corte do podcast, serve como exemplo de como você não pode realmente basear uma opinião num corte, num tweet sozinho. Você tem que ver a parada como um todo, se você quer realmente entender o negócio. E aí eu vi um corte em que o Álvaro fazia lá uma declaração contundente contra o Mamãe Falei, e eu comentei, caralho, o maluco arregaçou, tipo, esculachou, foi realmente bateu de frente. E a reação unânime quase das pessoas em resposta àquele tweet foi easy. Vê o programa todo. O Rogério veio no WhatsApp e falou, mano, vê o programa todo que eu acho que você vai se surpreender. E eu fui ver o programa e eu me surpreendi imensamente. A minha opinião, tendo visto, eu não vi ele em todo, eu tô mais ou menos em 60%. É um programa longo, tem 2 horas, vou colocar o link. Aí nem Tá? viu tudo. Eu não preciso botar o link, mano. Você vai achar esse vídeo mais fácil que você achou o meu vídeo. Não vou nem me dar o trabalho. Mas o ponto é que o Álvaro, a despeito do fato de que eu acho ele muito eloquente, eu acho que ele funciona muito bem naquele momento, naquele formato de vídeo meio documentário, né, vídeo ensaio. Ele mandou muito mal nesse programa. Ele mandou muito mal. Pelo menos, assim. Não vou nem falar pelo menos. Ele foi sincero. O Izzy Nobre não maquiou, sabe? Não enrolou, falou. O Álvaro foi muito mal. O Álvaro foi muito mal. É isso. Verdade. E eu não sou o único falando isso. Não. Essa presepada toda, digamos, causou um rebuliço na esquerda internética, porque muita gente está culpando o próprio Álvaro por ter feito esse gol contra, né? Estão culpando o Luigi, porque eles atribuem ao Luigi toda uma espetacularização, eles dizem, é culpa do Luigi. Né? Os 2 homens adultos debateram e a coisa não saiu como eu esperava, logo eu preciso de achar um culpado, então o culpado é o Luigi, por ter estimulado a participação do cara e tal. Virou persona não grata entre a esquerda esses últimos dias e teve que falar de forma bem sincera em uma live que tá bem perturbado com o fato de que as pessoas estão tão com raiva dele, que estão indo lá nas redes sociais dele, ficar enchendo o saco, mandando mensagem ofensiva né? Enfim. Essa galera tem pouca visão, porque esse é o tipo de coisa que, quando ocorre consistentemente, cria um dissabor entre alguém e o grupo em que ele se identifica e que ele concorda com as pautas. Então, mas eu sei que quando a galera é muito emocionada. Cara, dissabor é uma forma amena de falar o que foi esse debate pra esquerda. Coisa assim, eu sabia que ia ser grande, eu sabia que a gente ia tirar onda, eu não esperava que a esquerda ia sentir tanto. Eu não esperava que ia ser, assim, uma catástrofe pra esquerda, a ponto de, sabe, tentarem cancelar Luigi, colocarem o embargo pra ninguém falar sobre o assunto, e todo mundo fazer uma reflexão de como ganhar do Mamãe Falei. Assim, eu fiquei, nossa, cara, que foi isso? O que foi isso? Não foi um dissabor, foi uma catástrofe. Eles não têm uma grande preocupação no impacto negativo que as suas ações causam quando eles são tão virulentos contra alguém que, honestamente, o Luigi não tem culpa de nada. Não é justo culpar o maluco, porque o cara que você gosta, o cara que você apoia, o cara cujas ideias você concorda, teve uma performance ruim nesse debate que você tinha convicção, como eu honestamente tinha, que iria se dar muito bem. Como eu falei, eu acho que talvez o Álvaro funcione melhor num formato mais, como eu falei, apresentando fatos que ele teve o tempo de pesquisar antes. Ele se apresenta melhor quando não tem ninguém contradizendo ele, né? Mostrando as mentiras. Fala muita merda, ele fala muita mentira, ele traz muita fake news lá naquele canal Meteoro. Muita fake news. Montar um roteiro e tal, convincente. Não tem nada de errado com isso. São skill sets diferentes. O Arthur, por outro lado, ele forjou uma carreira de confronto direto com as pessoas no microfone, filmando e tendo aquela rapidez de pensar na resposta. Era bem evidente que o Arthur se preparou muito mais para aquele debate. O que parece transparecer que o Álvaro foi com aquela postura de que ele via o Arthur tão abaixo dele próprio que ele não se preparou bem. E com isso ele cometeu... Mas na verdade ele se preparou. O Álvaro se preparou. Eu vou até falar aqui, só pra vocês terem a noção, o porquê que eu confio. Eita, o que eu fiz aqui? Por que eu confio no Arthur debatendo? Nem sei se eu vou falar, dane-se. Eu vou falar como funciona quando o Arthur vai pra um debate. O Arthur não fez uma pesquisa extensa sobre a vida do Álvaro. Ele fez uma pesquisa extensa sobre o que o Álvaro ia falar dele, porque a gente meio que já imaginava que o Álvaro ia falar dele. O Álvaro entregou o que ia falar dele. Então a gente pesquisou sobre isso e sabia que ia vir com os ataques. Então, os ataques a gente já sabe como responder. O Arthur, principalmente o Bahia, fez uma baita pesquisa, assistiu muito vídeo do Álvaro, para pegar
qual que é a opinião sobre a gente, o que, que ele iria falar da gente. A pesquisa do Bahia se mostrou muito sólida, porque o Arthur Duval não foi pego de surpresa nenhuma hora. E o Arthur, ele treina com pessoas, assim, antes do debate, todas as formas de abordagem. Ele se prepara para todos os cenários. Tranca numa sala com as pessoas para ficar, ó, eu vou falar isso, o que, que ele poderia falar? Isso. Como que ele poderia me complicar? Como que ele poderia me encurralar? E ele grava, ele tem uma capacidade muito, muito grande de gravar as respostas, tudo, gravar as informações. Ele faz isso antes do debate. Ele não vai pra brincar, ele sabe que ele tá colocando dele na reta, entendeu? O Arthur, ele vai muito treinado. Muito treinado. Por isso que o Arthur debatendo é sempre algo muito legal de ver, cara. Mentira, ele vai com as pedras. Porque as pedras, papapá. Então eu tenho muita segurança em debates do Arthur. É muito difícil. Cara, assim, você tem uma ideia, que teve uma possibilidade dele debater com o Jabor. Ele tava se preparando pra debater com o Jabor. E todo mundo ia pensar, nossa, se a Renata Barreto passou vergonha, o Arthur Duval passaria vergonha com o Jabor. O Arthur Duval não passaria vergonha com o Jabor. Embora não seria um debate tão espetaculoso, porque o Jabor é mais educado. Que são, honestamente, uma tática terrível. Como, por exemplo, em um momento do debate, o Álvaro tentou trazer à tona uma acusação de estupro que o Arthur sofreu. E como aquela situação saiu tão favorável ao Arthur, a polícia que teve acesso aos vídeos da ocasião, era um dessas presepadas do Arthur de ir pra um lugar com câmera e ficar contrariando a galera, confrontando, até que inevitavelmente alguém se excede e rola uma porrada física, o que traz mais atenção ao vídeo. É algo que muita gente diria que é meio que o modelo de como eles criam conteúdo, e não dá nem pra negar, extremamente eficiente, né, convincente. Num desses incidentes, algumas moças foram lá e acusaram o Arthur de ter assediado, de ter passado a mão, alguma coisa do tipo, né? E eu tenho a impressão de que o Álvaro talvez ele se isolou numa câmara de eco em que acusações sobre desafetos são imediatamente prova de culpa e desclassificam a pessoa eternamente, né? E talvez estimulado por essa cultura de que não vai averiguar de fato, com alguma objetividade, o que foi dito sobre a pessoa, por acreditar, como falou o Iago Martins, pastor evangélico aqui de Fortaleza, que se pronunciou sobre a questão também, talvez ele acreditava tão ferrenhamente de que o cara é tipo o Hitler da internet. Ele é um vilão máximo. Qualquer coisa dita sobre ele deve ser verdade, então vou me armar com isso pro debate. Foi uma pisada de bola, porque isso permitiu ao Arthur a resposta simples de, ó, isso aqui foi o que aconteceu, a polícia se envolveu, naturalmente, foi perguntar para as pessoas, acessaram os vídeos do incidente e corroboraram que nada aconteceu. A própria pessoa corroboraram que nada aconteceu. Não, o Álvaro se colocou na posição, por talvez falta de pesquisa, por acreditar piamente em todas as acusações feitas contra alguém que ele não gosta, de que o cara que ele tá acusando pode só falar assim, vem cá, se isso aconteceu mesmo, por que a polícia não me prendeu? Que é uma pergunta extremamente desconfortável, né? E o Álvaro ficou desconfortável. Ele falou, isso não tem mais cabimento, porque você contou a sua versão. Soa como desonestidade intelectual. Quem diria, hein? Quem diria? O Easy que falou que a Amanda era... Eu não lembro o caso. Vocês lembram o caso que ela fez alguma coisa e ele falou, o próximo passo é perseguir os judeus, algo assim. Ele falou da Amanda, cara. E ele tá sendo muito honesto aqui, né? Muito honesto. Da esquerda, eu acho que é a análise mais honesta que eu vi até agora. Porque a resposta sincera, a resposta franca, a resposta objetiva é: quando vai acontecer o debate com o Jabor, não vai, mas ele tava se preparando para o debate, porque estavam conversando, mas o Jabor agora, né? O Jabor tá na China, trabalhando no BRICS, no banco dos BRICS, com a Dilma Rousseff. Tá importante agora. Me parece que a polícia não determinou que havia provas suficientes para aquilo, né? Em vez de falar... O melhor seria não mencionar isso aí, porque é um gol contra. Isso aí permitiu ao seu oponente a oportunidade de esclarecer a coisa para mais gente. O que acontece? As pessoas que tinham ouvido essa versão dos fatos, agora receberam uma explicação muito mais coerente do que aconteceu, que pode ser demonstrada, ao contrário da acusação, e a pessoa que trouxe a parada foi parecendo maldosa. Outra coisa sobre... É isso. Cara, o Snob falou tudo. Várias acusações que eram clássicas contra o MBL e já era um senso comum na esquerda, e às vezes um senso comum até na direita sobre os erros do MBL foi desmentido ali. Caiu por terra. Caiu completamente por terra. Esse da escola, isso aí já... qualquer pessoa minimamente honesta intelectualmente saberia que era uma acusação falsa, né? Contra o Arthur. E o negócio da Marielle caiu por terra. O negócio da Marielle acabou ali a fake news, que é o MBL que criou a fake news da Marielle. Obrigado, Álvaro Borba.
maldade. Um dos principais argumentos, acho que um dos primeiros argumentos que o Álvaro fez, né? Ele acusa o Arthur de trazer essa espetacularização do debate, de bater o dedo na cara, molecagem, um comportamento, um temperamento meio que não parece bater com alguém da idade dele, e especialmente alguém que quer ser levado a sério na política, certo? E eu concordo com essa visão, tem um bom mérito aí para ser debatido. O problema é que o próprio Álvaro estava consistentemente fazendo nesse debate aquilo do que ele acusava o Arthur. Ele o tempo inteiro tentava fazer interjeição, desmerecendo o cara, tentava meter um lacre, tentava meter um corte. O Arthur astutamente falou, ó, tá vendo? Teve um momento em que ele falou assim, que o Álvaro, e isso funciona bem num ensaio, numa coluna, numa matéria, num documentário e tal, mas no ao vivo, especialmente contra alguém que tem muito mais experiência desses debates, né, de frente a frente, foi uma tática terrível, basicamente. Ele falou assim, teve um momento que ele falou assim, eu acredito que você viu agora que apesar de ser pobre, eu não sou fácil, coisa parecida, tô parafraseando, né? E a reação do Arthur foi tipo, mano, eu tenho certeza que ele praticou isso, que ele ensaiou isso, que ele guardou isso pro final, e ter aquela coisa jogada assim na lata tão prontamente, né? Mais uma vez, deu aquela, especialmente como eu falei no contexto de que o Álvaro era que tava falando, ó, você feio, batendo o celular na casa das pessoas, tentando falar, né, fazer uma frase de feito pra fechar bonitinho, pra você colocar no YouTube e tal, não sei o quê. E aí, a própria participação dele no debate teve elementos disso, o que faz com que a crítica dele soe um pouco vazia. Não. Cara, sem tirar nem pôr. O Izzy falou tudo, é exatamente isso. O Álvaro falou isso mesmo, que você que fica fazendo frase de efeito pra corte no YouTube, ele ficou treinando frase de efeito. Eu vi um outro react de um debate que o cara pegou o Álvaro, ele tentando inserir o negócio das pedras. 2 vezes antes de jogar o negócio das pedras. Então ele já tinha ensaiado, ele só tava esperando o momento pra encaixar as pedras em algum lugar do debate. Porque as pedras... É muito estranho, ele tá falando, ele tá sendo muito, muito honesto. Ele tá falando o que ele viu, e o que todo mundo viu. Todo mundo viu o que ele tá falando. No final das contas, foi uma aparição um pouco... bom, novamente, não é a minha opinião falando isso, é a própria galera da esquerda, a galera que mais admira o Álvaro, que apoia o seu trabalho, que gosta do cara como pessoa mesmo. Parece unânime, quase, nunca tem unanimidade de verdade, mas é bem geral a impressão de que acabou sendo um desserviço pro próprio brand do Meteoro, pra esquerda como um todo, porque esse momento, eu acho, ele furou algumas bolhas, tirou talvez aquele verniz que alguns mantêm, de que o influência da esquerda é um cara mais erudito e preparado, e você não ganha no debate com esse cara, enquanto a galera da nova direita brasileira é aquela coisa, molecagem, dedo na cara, lacração pra rede social, né? E essa situação, queira você admitir isso ou não, vai fazer muita gente reconsiderar essa impressão. De que o Arthur... Eu acho que a impressão de muita gente antes desse debate é que alguém como o Álvaro é um cara muito mais bagagem, muito mais eloquente, muito mais... que tem um temperamento muito melhor, e um cara como o Arthur é um moleque que faz a política da vacinação e tal. E por mais que muitos ainda vão continuar se apegando a essa visão de mundo, porque visão de mundo é uma coisa que as pessoas não gostam de abrir mão. Mas eu sei que... Léo, claro que todo mundo tem essa impressão da esquerda, porque eles se colocam dessa forma, porque eles não... Tanto que eles não debatem com o MBL, porque eles acham que eles são mais inteligentes que o MBL. Eles são intelectuais. Embora o MBL seja... Hoje, na direita, os únicos, né, que estão criando conteúdo de cultura, criando um conteúdo intelectual, com revista, com relatório. Não, mas o MBL é um bando de burro. Por exemplo, hoje no MBL News, era só o professor Ricardo Almeida, que é uma das pessoas mais inteligentes do Brasil, com o Ricardo Cruz, que é um monstro sagrado, vendedor de clubes. Mas eram 2 filósofos conversando. Muita gente repensou isso. Ficou feio para a esquerda como um todo. Por mais que o Álvaro não seja o representante porta-voz da esquerda, tô falando do efeito prático no mundo real. Eu acredito que depois dessa, muitos influenciadores da esquerda vão se sentir menos confortáveis em debater com um cara que até pouco tempo viam como um oponente fácil. E eu... Eles estão morrendo de medo do Arthur, cara. Eles viram que o Arthur é brabo. Eu acredito que o Álvaro, ele não é um cara burro, obviamente. Eu acredito apenas que ele estava muito confiante. Que ele tem uma habilidade muito superior à do Arthur, nessa questão de debate ao vivo, A gente viu, Izzy. A gente viu como ele era muito superior ao Arthur nessa questão de debate. Pô, isso começou bem o vídeo, né? Agora descambou. Eu quero salientar esse ponto mais uma vez, porque tem gente que precisa ouvir isso. Se 2 pessoas foram lá num confronto, algum tipo de confronto, e você tava botando muita fé no cara, que ele vai sair vencedor, que o outro vai ser espinafrado, você tava lá botando fé, porque todo mundo, eu acho, não todo mundo, nunca é unanimidade, eu acabei de falar isso, mas muita gente tava achando que meu irmão, ele vai... E aí quando a coisa não sai como você queria, sai procurando culpados em
Tá entendendo? Tem gente culpando o Vilela, tinha gente culpando o Luigi. Ninguém culpou Mano, o Vilela. mas enfim, o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu achei que a análise do Izzy foi a análise mais honesta que eu vi da esquerda. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe.